grande parte dos erros, neste caso estes tudo eram administrativos. Tinham a ver, por exemplo, com o circuito do utente, com falhas de preenchimento, que depois tinham resultados graves. Pensava-se que a medicação pudesse ser a parte pior, porque existem os doentes polimedicados. Depois, a área da comunicação com o doente, que é muito importante, conseguir ouvir o doente para fazer o diagnóstico mais correto, passar-lhe as informações para que ele possa cumprir o plano de tratamento. E depois, finalmente, a parte dos erros técnicos e de conhecimento, e aqui sim são as tais falhas ativas, são as falhas individuais, são as falhas de atuação clínica, são as falhas de diagnóstico e as falhas de decisão terapêutica. E aqui entram as ferramentas de gestão de risco. O NHS, a National Agency Patient Safety, diz que o risco não é aceitável. Não é aceitável desde que existam outra alternativa, outra opção que seja razoável e que proporcione o mesmo fim, o mesmo benefício, mas sem esse risco. Temos ferramentas para a gestão de risco na área preventiva e temos ferramentas de gestão de risco na área de correção. Portanto, há uma plataforma também no microsite da qualidade da DGS em que qualquer profissional utente, ou seja, pode ser um utente, pode ser um familiar de um utente, pode ser um administrativo, pode ser o pessoal da enfermagem, pode ser o pessoal médico, pode diretamente entrar nesta plataforma de uma forma anónima e, à partida, não punitiva, relatar que aconteceu na sua unidade ou no seu local de trabalho, que aconteceu um incidente. Em primeiro lugar, é nós sabermos qual é o impacto que isto tem. O que é que acontece no nosso país e o que é que acontece nas nossas unidades. Sejam elas o CSPs ou sejam elas unidades de saúde familiares. E depois, a tal tipologia, saber o que é que, quantos é que acontecem e o que é que está a acontecer. Então nós trazemos aqui assim, alguns exemplos dos tais sinais de alarme, digamos assim, de disfunção da consulta médica. São os tais sinais para os quais nós deveríamos estar alerta e podem refletir fonte de problemas. E com base todas nessas disfunções e nestes problemas que vão gerindo, também foram-se criando vários mitos acerca da consulta aberta e da melhor organização. E de facto há quem acredite que castigar o doente, deixar lá fora, esperar mais um bocadinho, deixar ali uns minutinhos à espera para se cansar, uma próxima vez o faça cansar 2 vezes e que ele não nos vá procurar. Há também quem acredite que a procura é infinita, que a procura não acaba, ou seja, quanto mais ofertas disponibilizarmos, mais procura vai gerar. Há também a noção de quanto mais consultas nós tivermos e a oportunidade de consultas, maior a satisfação do utente. E é curioso, já foram feitos estudos relativamente a isto, com gráficos ao longo do ano avaliando várias equipas, e chegaram-se à conclusão de que as equipas têm o menor número de consultas programadas, que até têm geralmente menos satisfação do utente. E então a nossa proposta consiste, e não sei se aproveitar a perguntar se alguém está familiarizado com este tipo de diagrama, que é o diagrama de Chicago. Se alguém ouviu falar? Então, só desse valor, até acabou por ser interessante. Isto é um diagrama que foi criado por Suzuki no Chicago, que era um japonês, foi nos anos 50. Ele é um economista e este diagrama até foi criado na área de controle da qualidade ligada à indústria. De facto, como vocês já perceberam, esta coisa da qualidade tem que sempre crescer juntamente com a indústria e nas empresas e está bem, tem anos de evolução. E então isto acaba por ser um diagrama de causa e efeito, é uma forma esquemática e gráfica de nós conseguirmos identificar quais são as causas dos nossos problemas. Homem de meia idade, russo, que é juiz num tribunal, pai de família, levava uma vida irrepreensível, segundo as normas da sociedade, e subitamente ele vê-se doente.
com uma doença incurável, uma neoplasia, com dores crescentes, incontroláveis e angustiantes. Ele tem um sofrimento, que é um sofrimento físico pelas dores que tem, mas também um sofrimento psicológico. Um sofrimento psicológico porque nesta fase final da vida dele percebe que a vida toda que viveu não fez sentido, que não era aquilo que ele queria. E, portanto, acaba por se bater com tudo aquilo que ele fez durante a vida dele e sente que não era aquela vida que ele queria voltar atrás e modificar tudo o que fez. Isto é muito interessante, não é? Porque costuma-se dizer que uma vida bem vivida dá uma morte tranquila, como que um dia bem vivido também dá um sono tranquilo, e isso vê-se muito, sobretudo em cuidados paliativos, que de facto uma vida bem vivida dá esta morte tranquila, e este homem estava a passar exatamente pelo contrário. Porque quando vejo que os doentes já não estão a responder à terapêutica ou têm indicação por outro motivo, envio à consulta de medicina interna ou à PDP que me dão boa resposta. Pronto, tenho feito assim. Não sente necessidade de ser algum receio especial? Como? É por aqui que nós começamos sim, mesmo. Sim, a falta de prática, é. Maiormente da terapêutica com a insulina. Não é propriamente a insulina não fazer efeito ou de continuar com a hiperglicemia. Pois é, realmente das glicémias começarem a baixar. E sem ser hipoglicemia, do nosso lado dos profissionais, porque é que nós não insulinizamos mais? Começa a ser uma dificuldade do lado deles, não temos dificuldade do nosso lado. Essa é uma dificuldade, mas do lado dos doentes. Então, vamos passar para o lado dos doentes. Porquê é que vocês acham que eles não querem iniciar a insulina? A dificuldade tem a ver com o doente em si. Sim. O medo da picada, o mito da insulina estar associada a uma fase final ou terminal, com muitas lesões de órgão-alvo. Portanto, há alguns mitos. O medo de ficar dependente da insulina. O medo de ficar dependente da insulina, dizem-nos imenso também. Muitas vezes dizem, eu vou iniciar a insulina, está bem, e será que eu depois deixo de usar a insulina? É sempre a tentativa. Sim, agora, num período, somos capazes ainda de conseguir a adesão no tratamento da terapêutica, mas depois vem sempre aquela perspectiva, quando estiver bem, será que posso deixar? Na primeira vez que a pessoa faz um circuito de acolhimento, onde nós fazem radiografia, eletrocardiograma, enfim. Ensino também, é muito bom. Exato. Por que eu tenho Isso logo no circuito, primeira vez, ensino, antes da abordagem com o médico, ou até mesmo a consulta individualizada, fazem um circuito que engloba as sessões em grupo de nutrição e enfermagem, isso é muito bom. Rastreio do pé, essa é individualizada. Normalmente o quadro clínico é um adulto jovem, na casa dos 30 e tal, 40 anos, tem excesso de peso, não é propriamente um obeso, pode até ter tido história de uma atividade física regular, não é propriamente uma pessoa sedentária e de repente aparece a diabetes. Normalmente, pela idade de aparecimento, começa logo a fazer antidiabéticos orais. O que acontece é que a falência aos antidiabéticos orais acaba por ser muito rápida. Ao fim de 3, 4 anos, existe uma falência aos antidiabéticos orais. E normalmente resultam, em termos de esquema de insulina, não resultam tão bem com os esquemas mais convencionais de insulina. Geralmente evoluímos para um bolos basálicos. No caso da Alberta, que tinha 81 anos, apresentava problemas de saúde, uma hierarquização feita pela própria doente, os problemas que aqui estão listados neste slide. A incontinência urinária era a sua queixa mais saliente, mas nós sabemos como alguns
problemas de saúde, aparecem e desaparecem da consulta de acordo com o seu estado de equilíbrio e, assim, durante um período de exacerbação sintomática das suas osteoartroses, a Alberta praticamente esqueceu a incontinência urinária. E com isto eu quero dizer que não basta fazer uma vez a hierarquização dos problemas de saúde. Também chamo a atenção para a posição em que a Alberta colocou as sequelas ABC, que para mim foi surpreendente e que mostra o ABC tinha ocorrido há 6 anos antes e mostra o seu grau de adaptação à deterioração das condições objetivas que daí resultaram. Outra das implicações da patologia é a polimedicação, que é quase inevitável, que costuma ser conotada negativamente, embora a polimedicação possa ser benéfica, apropriada e suportada pela evidência científica em múltiplas condições clínicas. Portanto, as conclusões é que é difícil melhorar os resultados de saúde na população de doentes com multimorbilidade, que as intervenções organizacionais que parecem mais efetivas são as que focam combinações definidas de doenças ou problemas particulares, como a gestão da medicação ou fatores de risco particulares. E as intervenções com uma área de atuação mais lata, como por exemplo a mudança, portanto o tal case management, processo assistencial integrado, parecem menos efetivas. Segundo esta revisão também sistemática da Cochrane, existe evidência insuficiente a demonstrar benefícios significativos destes cuidados partilhados, exceto eventualmente melhoria da prescrição. Portanto, o que este estudo sugere de implicações para a prática é que não há evidência a suportar a introdução generalizada de serviços de saúde partilhados neste momento. Em relação a outra área, que até agora estamos a falar na grande área do tratamento, depois a outra grande área é a prevenção. Aí tem grande importância a literacia em saúde, que é considerada, portanto, uma das definições, as competências cognitivas e sociais que determinam a motivação e a capacidade dos indivíduos para realmente promover, para conseguir aceder à informação, para conseguir promover e manter a sua saúde. É necessário evitar as intervenções isoladas, portanto temos que ter abordagens integradas e depois também é preciso utilizar e adequar os serviços e os seus recursos, porque as necessidades de saúde são dinâmicas, não são estáticas no tempo. O perfil epidemiológico das populações muda e, portanto, o planeamento em saúde tem que ser cada vez mais dinâmico e adaptativo. Então, o que é um plano local de saúde? Nós temos que aumentar a capacidade de avaliação prognóstica da saúde da população a nível local. Nós não temos muitos instrumentos para o fazer, nomeadamente os observatórios locais de saúde não têm muitos instrumentos para o fazer, ou seja, e nós deveríamos ser capazes de dizer, se for feita esta intervenção, vai acontecer isto. Se continuarmos a fazer aquilo que estamos a fazer, vai acontecer aquilo, em termos de saúde da população. Pertence às cidades saudáveis já há bastante tempo, do ponto de vista da rede internacional desde 98 e de facto tem desenvolvido as suas ações naquele referencial dos 5 elementos-chave. Não vou aqui detalhar, mas no fundo o pensamento e a concepção estão naquelas 5 áreas que vos acabei de dizer. E para melhorar a equidade no acesso, de facto, a preocupação que temos tido é intervir em termos dos determinantes sociais de saúde. E como, através de várias estratégias políticas e programas de saúde, literacia e participação da sociedade civil, também atualização da informação e estabelecer metas para grupos mais vulneráveis. Por outro lado, sabemos, e aqui são a parte
teórica que nos diz é que para intervir nas desigualdades em saúde, de facto, não é apenas dar acessibilidade aos serviços, é também intervir num conjunto de situações que têm a ver com os estilos de vida e que têm a ver com a mudança do ambiente social e com o apoio social, porque senão é complicado. Mas, de facto, as parcerias no Seixal é talvez o maior sucesso que o município do Seixal tem. E quem trabalha no Seixal tem essa noção. É que é fácil nós falarmos nos consultos, não é? Portanto, aquilo está rodado, quer dizer, já é uma coisa rodada, não é preciso muitos papéis, não é? É preciso boa vontade, é preciso ter um pensamento comum de que se pretende ajudar e de colaborar. Portanto, as parcerias, apesar disso, há de facto duas estruturas, dois projetos em que há consolidação formais de parcerias e que são também a chave da intervenção do Seixal, que é o projeto do Seixal Saudável, tem cerca de 100 parcerias, e a rede social do Seixal, que também tem 100 e muitas. O que achou importante é que, no caso que você apresentar, vemos que houve reconhecimento das capacidades, da existência de uma reserva de capacidades, mesmo numa zona carenciada. Eu queria perguntar-lhe como é que começou a associação. Foi um movimento da USF para fora ou se foi de fora para dentro? A primeira questão. Neste momento, por quem é formada a associação? Se é única e exclusivamente por utentes? Se há uma equipa de saúde? Porque a ideia que nós estávamos a partilhar é que percebi que havia uma equipa de saúde também responsável por fazer a formação dos voluntários. Como é que, em termos físicos, têm o vosso sítio? Como é que conseguem articular-se com alguém que vos pague o local onde se reúnem? O recrutamento dos voluntários começou por ser feito através na consulta, porque reparem, exatamente em qualquer dia, não há dia nenhum da nossa consulta que nós não encontremos alguém que teve uma reforma precoce, alguém que está desempregado e que vem com as queixas habituais de angústia, desilusão, um sentimento de eu já não presto para nada, eu não sei fazer mais nada. Em termos legais, a sede, por exemplo, não poderia ser na USF. E, portanto, tivemos que recorrer à autarquia. Uma outra colega, que é, por acaso é só profissional, era minha irmã, é médica, e uma interna amiga, que neste momento já é a senhora especialista, alguns enfermeiros que também são sócios, e outros médicos também são sócios, portanto, vamos lá ver. Todos nós temos estratégias, cada um de nós, de controlar a dor. Quem é que aqui calçou saltos altos hoje? Mãos no ar. Há algumas. Há alguma que está com dores nos pés? Não. Ainda há umas que vêm o braço no ar. Importante, na ativação dos sistemas de autocontrole, são as influências físicas e de estimulação. As influências físicas temos essencialmente dois tipos. Temos a mecânica e a elétrica. A mecânica, muito conhecida, é dos faquis. Fazem cada coisa e não sentem dor. Nós ficamos até a olhar para eles. O que é certo é que parece que há uma melhoria, ou pelo menos uma manutenção da capacidade funcional. Parece haver uma melhoria do controle da dor, mas que são realmente mais evidentes quando a fisioterapia está otimizada em gestão de tempo e gestão de um fisioterapeuta com as técnicas corretas. Sendo assim, então, a alimentação, o padrão alimentar pode ficar alterado devido a quê? À influência do diagnóstico na vida do doente. O doente pode estar numa fase de negação, estar irritado, com raiva, e não lhe apetece comer, e não lhe apetece dizer nada, e que não lhe digam nada, porque às vezes é importante dar-lhes um espaço.
Nós estamos a falar de doentes idosos, estamos a falar em cuidados em fim de vida, também nos jovens, mas os doentes idosos com facilidade desidratam, com uma facilidade incrível, porque tem a ver com a desidratação intracelular e extracelular. E eles não têm sede, porque o nível de receptores da sede já está muito elevado e eles não têm sede. E são os familiares e são os profissionais de saúde que têm que arranjar estratégias para aumentar a hidratação do doente. Nós, profissionais de saúde, sentimos-nos com o poder de substituir estas famílias, mas a família é constituída por pessoas que são os mais próximos desta pessoa doente, que melhor a conhecem e os seus interesses, as suas preocupações e os seus hábitos. O sogro, o avô que vos falo, estava efetivamente numa fase muito delicada da sua vida, acamado, com sintomas por controlar e uma família a perder-se na sua função. A esposa dizia-nos: ajudem-no, mas não se esqueçam de nós. Queremos que ele fique aqui, mas precisamos de quem nos ouça, que falem connosco, que contem comigo, que me ensinem, pois tenho segurança, mas ao mesmo tempo um medo desgraçado. Afirmámos então que iríamos apoiar esta família durante o período de doença, por isso é que a exigência mínima de trabalho e cuidados paliativos é a existência dos tais vários que vocês dão conta, a tal equipa multidisciplinar. Haviam 3 crianças a quem dedicámos um tempo acrescido especial. Um filho deste mesmo senhor com problemas a nível da psiquiatria. Isto é, o que fizemos foi, pragmaticamente, no apoio à família, em primeiríssimo lugar, e decorrente daquilo que vos fui dizendo anteriormente, avaliar quem era esta família, identificar os seus fatores protetores e os fatores de risco.